A gente vai conhecer um pouco mais sobre as iniciativas de educação empreendedora que estão se formando, que estão criando impacto, que estão contribuindo para cidades inteligentes e criativas. Então vamos entender quais foram essas contribuições que estão impactando a nossa sociedade. Então agora para o painel Educação Empreendedora e Cidades Inteligentes e Criativas, gostaria de convidar ao palco a professora Samara Castro, professora Vanessa Praia, Jorge Garcia, Michele Aracati e Christopher Pacaia. Sejam todos bem-vindos. Uma salva de palmas para o nosso time de professores. Todos à vontade. Boa noite a todos. É uma honra estar com vocês nesse palco, juntamente com a equipe do Sebrae Nacional e Sebrae Amazonas, equipe da Amazon Project e a todos que indireta ou diretamente estão colaborando como parceiros, como voluntários, a RAME também, Rede de Inovação e Empreendedorismo da Amazônia. Bom, hoje nós vamos trazer um tema bastante interessante e importante para a nossa região, e assim como para todo mundo, né, que é a educação empreendedora e as cidades inteligentes e criativas. Educação empreendedora é uma educação que desenvolve habilidades nos nossos empreendedores, como a criatividade, a resiliência, solução de problemas, e tantas outras habilidades e competências que são importantes para que o nosso desenvolvimento local e regional aconteça. Nós estamos aqui com 4 grandes convidados. Aqui à minha direita, o primeiro, nós temos o professor Jorge Garcia. Uma salva de palmas para ele. Já tem fã. Aqui a nossa querida Vanessa Praia. Yeah. Aqui ao meu lado, Michele Aracati. E aqui, por último, não menos importante, Christopher Pacaio. Eu vou começar aqui com o Jorge, pedindo para ele se apresentar, cada um de vocês se apresentar brevemente, especialmente destacando a atuação profissional de vocês com a temática que nós estamos trazendo, tá bom? Oi, boa noite. Muito obrigado a todos vocês, obrigado à RAME, obrigado ao Sebrae, obrigado à Campus Party pela oportunidade, pelo convite, obrigado aos colegas de mesa pelo compartilhamento. A minha experiência com Cidade Criativa e Cidade Inteligente é longa. Eu, inclusive, sou um dos coautores da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes. Já trabalhei com o Programa Nacional de Cidades Criativas. E essa temática tem muito alinhamento com a mesa anterior, com a fala anterior da Heloísa, porque sustentabilidade tem a ver com cidade inteligente, tem a ver com cidade criativa. E são aspectos que estão muito conectados com o que a gente está discutindo aqui na Campus Party. Então, eu acho que vai ser uma mesa muito interessante. Obrigado. Olá a todos. Obrigado pelo convite, Sebrae, Campus Party, por esse evento maravilhoso. E a todos aqui presentes, o meu boa noite. Meu nome é Vanessa Praia, sou assistente social de formação e estou como coordenadora de projetos na Oficina Escola de Luteria da Amazônia, que é uma ONG que tem 25 anos de existência aqui em Manaus, e a gente também tem uma filial que tem mais de 10 anos em Macapá. Atuamos com cursos profissionalizantes, empreendedorismo social, economia criativa, enfim, no decorrer aqui do evento a gente vai estar falando um pouquinho mais. Boa noite a todos, eu me chamo Michele Aracati, sou docente da UFAM, economista, sejam bem-vindos. Vamos falar sobre educação empreendedora, que a educação é a base de tudo, e eu trabalho diretamente com a educação e o desenvolvimento regional, e isso é imprescindível quando se fala em cidades inteligentes, cidades sustentáveis, cidades criativas, porque tudo tem a ver com as pessoas. Então, o início de todo esse processo é o processo de transformação social através da educação. Então, todos os temas aqui estão interligados
E a base de tudo isso é a transformação a partir da educação e das pessoas. Eu sou docente do Departamento de Economia e também gostaria de dar as boas-vindas para os alunos que estão aqui e para os demais professores. Então, muito obrigada pela presença de todos. Boa noite a todos. Boa noite, Samara, que está mediando a mesa. Boa noite aos demais colegas, ao público aqui da Campus Party. Quero agradecer ao Sebrae pelo convite, tá bom? Eu sou professor da Universidade Newton Lins. Eu trabalho com educação empreendedora, sou consultor na área de educação empreendedora há mais de 10 anos para o Sebrae Amazonas e o Sebrae Nacional. Atualmente também faço parte da equipe da incubadora Embiota, incubadora de bionegócios e tecnologia da Amazônia, que está se transformando num centro de inovação, que vai ser o maior centro de inovação do Norte e Nordeste do Brasil, Moinho. E uma das nossas verticais será as cidades inteligentes. E não existe cidades inteligentes sem educação empreendedora, tá bom? Isso aqui que vamos conversar nesse painel de hoje. Obrigado. Muito obrigada. E eu sou Samara Castro, sou administradora, também tenho formação em Direito, atuo em várias instituições de ensino aqui, desde o ensino profissionalizante, graduação, pós-graduação. Recentemente tive uma satisfação enorme de fazer a mentoria de mais de 70 projetos na Universidade do Estado do Amazonas, no MBA em Rainforest Social Business. Também trabalho na RAME como colaboradora eterna, ajudando o ecossistema de inovação em geral, especialmente o das incubadoras, aceleradoras e parques. Né? Bom, então vamos aqui à dinâmica. Eu vou fazer uma provocação aqui inicial aos nossos convidados. Né? Cada um se sinta à vontade em responder, quem quiser complementar. Caso vocês queiram também fazer uma pergunta, pode levantar a mão, a gente já faz aquele bate-papo mais aberto, né? Para não ficar muito mais para palestra. Vamos ficar mais próximo, né? Tirar as dúvidas. Bom, o Christopher falou muito bem aí, né? Que educação empreendedora e cidade inteligente tem tudo a ver. Eu queria já de início, então, fazer essa provocação para ele, né? Qual é a relação do empreendedorismo, né, da educação empreendedora e as cidades inteligentes? Como é que esses dois temas se conectam? Certo, Samara. Hoje existe um mito que, para você ter uma cidade inteligente, depois o Jorge ali, que é especialista, ele vai poder completar isso, que cidade inteligente só envolve tecnologia, e não envolve, né? Envolve uma série de outras vertentes, fatores, como sustentabilidade e, principalmente, o envolvimento do cidadão. Certo? Então, se não tiver o envolvimento do cidadão, não existe cidades inteligentes. Só que a base de tudo isso é você ter uma educação empreendedora. E aqui no Brasil, não estou falando só de Manaus e Amazonas, a gente ainda está a passos de formiga para mudar essa cultura e realmente implementar uma cultura empreendedora no nosso país. Né? Eu participei de alguns projetos pelo Sebrae mesmo, de implantação de educação empreendedora nas escolas públicas, escolas particulares, mas a aceitação ela foi muito baixa. Então, talvez a gente venha a ter resultado daqui, não sei, daqui a alguns anos, muito lá na frente, com certeza a gente vai conseguir enxergar, mas é um trabalho a longo prazo. Né? Então, como eu disse no início, não existe cidades inteligentes sem educação empreendedora. Primeiro a gente precisa trabalhar a base para poder ter um resultado lá na frente. Colegas, nós fizemos uma pesquisa na UFAM, perguntando para os alunos qual era o conhecimento deles em relação ao empreendedorismo. E, pela nossa surpresa, os alunos eles têm medo de empreender, eles não se sentem seguros em empreender, eles não estão preparados para empreender. Então, como o colega colocou muito bem, nós precisamos mudar essa base. Falar de empreendedorismo, falar de inovação e mostrar como é que eles podem transformar a vida deles e a vida da sociedade a partir do conhecimento. Então, o empreendedorismo ele precisa estar desde a base da formação da criança, para que a criança se sinta preparada para empreender. Ela fica com medo, ela fica insegura, mas nós precisamos iniciar esse processo de transformação. Então, falar de empreendedorismo e inovação precisa ser a partir da base de formação da criança, para que quando ela chegue na universidade, ela já tenha participado de projetos e ela já esteja encorajada para iniciar esse processo de transformação. Então, nossos alunos de graduação, eles têm medo de serem empreendedores.
Então, isso que nós observamos em termos de diagnóstico. Bom, eu vou aproveitar para fazer um complemento. Já na questão de comunidade já é o inverso, né? Então, assim, a gente que é do terceiro setor, que estamos em comunidades de risco social e vulnerabilidade social, a partir do momento que a gente tem projetos sociais ofertando de forma gratuita, e muitas dessas pessoas que nos procuram, o público-alvo da gente, é justamente as pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Então, elas querem uma colocação ou uma recolocação no mercado de trabalho. E esses cursos que a OELA oferece, a OELA, para quem não sabe, tudo começou com um curso de luteria, fazendo violão, manuseio artesanal. E o nosso violão, ele tem um celômetro, há mais de 24 anos que está com a gente, esse celômetro, né, que ele é de cadeia de custódia. Então, assim, tem toda uma tratativa por trás de meio ambiente, né? Então, assim, a gente cuida da floresta em pé. Então, esses cursos que a gente faz da arte do violão, a gente começou a observar a seguinte questão. Quando sobrava as madeiras oriundas de manejo florestal, porque para não ter um descarte incorreto, o que a gente começou a fazer? Marchetaria. Então, essas marchetarias começou a se tornar biojoias. E essas pessoas que estão fora do mercado de trabalho começou a verificar que existe uma forma de empreender e ter uma renda para sua família. Então, hoje a OELA ela colabora para fazer com que chegue essa parte econômica e quiçá também a questão da segurança alimentar, porque, como eu falei, o nosso público ele é de extrema pobreza, então eles pulam a refeição para, né, enfim, então a gente faz essa transformação de vida dessas pessoas. Que interessante. Bom, então, já que você tocou aqui no assunto, né, da participação no envolvimento da comunidade, aqui nós temos a visão mais educacional, queria saber aqui do Jorge, né, que atua com ecossistemas, quem são os atores que podem fazer parte, né, de contribuir para essa cidade, essa educação mais empreendedora e criativa, né? Nós sabemos que muitas dessas inovações, empreendedorismo, eles nascem dentro do ambiente acadêmico, né? A maior parte das incubadoras, elas são dentro de instituições de ensino, né? Mas aqui a Vanessa traz um outro olhar também, né, do terceiro setor, né, como uma necessidade que motiva as famílias a irem buscar esse empreendedorismo, essa criatividade. Você poderia complementar um pouquinho sobre isso? Não, muito importante, porque são dois pontos de vista respeitáveis, né, de um mesmo país, né, de uma mesma cidade, né? Mas a gente vê quanta diversidade social, econômica e cultural cabe, né, numa cidade. E isso é importante a gente observar, porque historicamente, né, o empreendedorismo se dá a partir da necessidade mesmo, né? A necessidade promove essa busca por resultados, né, como uma necessidade de superar uma necessidade, não necessariamente criar um negócio, ou entender o que é empreender num negócio. Mas aí, academicamente, tecnicamente falando, né, as associações, terceiro setor, começam a dar um direcionamento a essas pessoas, porque ao mesmo tempo que elas buscam empreender por necessidade, elas também precisam ter um apoio técnico, uma orientação, para que aquele empreendimento possa, de fato, ser algo que vá, ao longo do tempo, né, melhorando e garantindo essa sustentação ou essa sustentabilidade econômica daquele núcleo familiar, né? Agora, o que eu vejo de mais interessante nessas duas perspectivas? É que quando você faz uma pesquisa no meio acadêmico ou no meio, digamos assim, econômico, técnico propriamente dito, como aqui estamos, você vê que pode ter muita inovação ali inserida. Aqui é muita criatividade, é mais transpiração do que inovação, né? E quando eu falo criatividade, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque a gente vê pessoas empreenderem em ambientes extremamente áridos, difíceis,
sem as ferramentas da academia, sem um contato com o financiador, com o crédito, sem saber que é uma planilha, sem saber o que é plano de negócio, né? Às vezes sem os instrumentos, as ferramentas certas para poder fazer um trabalho, seja na área de luteria ou de manicure, né? Então a pessoa improvisa, ela ali cria seus próprios instrumentos, né? Então, muito tempo depois, é que se aquela organização, que nem todas também, né, tiver esse approach, vai poder proporcionar a esse empreendedor da periferia, das áreas de risco social, as ferramentas. Eu me lembro que no Rio de Janeiro, eu trabalhei em ONGs que inseriam os jovens em situação de vulnerabilidade social no meio tecnológico a partir de sucatas de computador. Nem a ONG tinha dinheiro para comprar computador. Ela se parcerizava com o Banco do Brasil, parcerizava com a Caixa Econômica, pegava aqueles computadores que eram descarte desses bancos para fazer oficinas, né, de computador, de tecnologia com essas pessoas da Baixada, das favelas, etc, etc. Porque nem elas tinham isso. Mas era a única alternativa que você tinha de familiarizar, né, ou educar digitalmente aquelas pessoas. Então, como é que a gente pode pensar nessa perspectiva toda dita em cidades inteligentes e cidades criativas? Eu acho que a primeira coisa é a gente pensar assim, como é que a gente pode ir gradualmente igualando as oportunidades. Porque senão você vai aprofundando as desigualdades e vai dando oportunidades para um e excluindo outros. E acho que aí é que tem que haver um encontro, né, de vontade, de interesse, de políticas públicas, para que tanto a universidade, organizações sociais e governo, que é o ESG anterior, né, trabalhem numa perspectiva de proporcionar às pessoas, independente do meio onde ela esteja, as oportunidades para que ela empreendam. Todo mundo quer ser empreendedor, mesmo quando não é com o CNPJ, porque, como já foi dito aqui antes, você não precisa estar dentro de um CNPJ para ser um empreendedor. Você não precisa estar dentro de uma organização pública ou privada para ser um empreendedor. Mas o que você tem que ter, além da vontade, as ferramentas para empreender. E acho que é isso que a gente precisa fazer. É promover acesso e democratizar o acesso dessas ferramentas para que essas pessoas possam empreender e exercitar sua criatividade. Preciso só complementar também. No caso, nós que somos do terceiro setor, é por isso que a gente faz fortalecimento com as redes, como o Sebrae, por exemplo, né, que é um parceiro da gente. É quando a gente tece também com a comunidade científica, é quando a gente tece realmente essas redes que vai estar impulsionando junto com a gente para estar dando essa oportunidade para um pai de família, para um jovem que está querendo se ingressar no mercado de trabalho, enfim. Hoje a gente vê que a parte da informação, a gente está muito além do que apenas empreender. A gente está com a criatividade, a gente está com a habilidade, potencialidade. Então, hoje, o empreendedorismo social, ele está muito no alcance de tentar realmente melhorar economicamente. E quando a gente fala de comunidade, de periferia, de locais, de zonas vermelhas, realmente essas pessoas, tem muitas famílias muito boas que só querem uma oportunidade, e a OELA, ela é um centro de oportunidade, e por isso que a gente conta bastante com os parceiros que faz com que esses sonhos possam se transformar em realidade. Bom, nós já começamos a observar aí que nós já temos um direcionamento, né? Buscar aí compartilhar os conhecimentos científicos com a realidade social, que é justamente o tripé da universidade, o ensino, a pesquisa e extensão. Então, nós vamos para a extensão a partir do momento em que a gente tira o conhecimento científico de dentro da instituição e leva para a sociedade, e é um casamento perfeito. Então, o ensino, a pesquisa e extensão fazem parte aí desse processo como um todo. O grande desafio é fazer acontecer, né? Ok, e Samara, eu acho muito interessante a perspectiva que o Jorge trouxe, porque hoje eu estou dos dois lados, né? Eu estou tanto do lado da pesquisa e atuo também com empreendedorismo social. Realmente hoje falta acesso a ferramentas, mas por falta às vezes do profissional buscar isso. Eu trabalho do lado de um setor de pesquisa que tem pesquisas muito boas, só que quando a gente vai falar para um pesquisador para ele ser empreendedor, ele trava,
né? Então, é um tabu que a gente precisa quebrar, a gente tem quebrado isso dentro da universidade que a gente está atuando hoje. E já quando a gente faz as visitas aqui no interior do estado do Amazonas, a gente vê profissionais que empreendem de maneira assim, da maneira que eles aprenderam, né? Não é algo científico, mas algo que acontece, algo que dá certo, mas não tem acesso a nenhuma dessas ferramentas. A gente vê muita gente empreendendo na área da bioeconomia, fazendo biocosmético, através de matéria, enfim, bionegócio, né? Através do bionegócio, só que são pessoas que não conhecem às vezes um plano de negócio, como o Jorge falou, não sabe que tem acesso a linhas de financiamento, e falta às vezes os atores conversarem mais e levar essas informações que realmente são necessárias, né? Ter mais esses eventos, esses acontecimentos, e isso não se estender só aqui, se centralizar na cidade de Manaus, porque a gente tem um estado muito grande, né? Levar mais iniciativas, como o Sebrae próprio está levando aí no interior do estado, acontecendo, né? É muito importante isso. A gente tem um desafio muito grande aqui no nosso estado, se a gente realmente quiser falar de educação empreendedora e cidades inteligentes aqui no nosso estado, é bem desafiador, por todo esse contexto. Muito legal. Bom, eu considero que o empreendedorismo, ele é sim, ele é ultra científico. Vou me justificar. Eu acho que, assim, o conhecimento, né, a gente fala muito em tecnologia e tal. Na verdade, se a gente for para dentro da mata, visitar as comunidades, os ribeirinhos, ali é de um conhecimento tremendo, assim, isso é puro ali, né? Os nossos pesquisadores do mundo inteiro vão para ali aprender com eles, né? Então, a forma como ele extrai o óleo da copaíba, prepara a farinha, as técnicas, as ferramentas, isso é ciência, só não é academicamente, né? Acho que por aí assim. Mas nós temos muita ciência e desenvolvimento, nós somos exemplo, né? Somos modelo em termos de pesquisa e da nossa rica biodiversidade, né? E falando em Amazônia, nós estamos aqui na Campus Party. Eu vi por aqui, em alguma parte do palco, aqui da tela, estava escrito assim, Save the Future, né? Salve o futuro, né? Aí vou fazer agora uma nova provocação aqui para os nossos convidados, né? Como que Manaus, nossa capital, ou que seja Amazônia, como vocês queiram tratar também, ela pode participar, né, desse processo de desenvolvimento através dessa educação empreendedora e culminando numa cidade inteligente e criativa. Como que a gente pode fazer isso? Acho que alguém aqui já deu um spoiler da pergunta, né, da resposta. Já falou que essa parte da colaboração entre os atores, a proximidade, a busca, né, pelo acesso a pessoas ou instituições que podem ajudar, mas o que mais, além disso, pode propiciar a gente chegar nesse ponto de cidade criativa, também chamada de cidade inteligente ou cidade resiliente, né? Tem vários termos muito bem próximos aí. Quem gostaria de complementar? Bom, já começando a falar sobre todos esses pontos que estão realmente tudo interligado, nós estamos hoje analisando o que nós conhecemos como economia da sociobiodiversidade, que engloba a bioeconomia, a biotecnologia, os diversos tipos de cidade e uma estimativa interessante que deve ser levada em consideração como princípio de tudo. Daqui a alguns anos, por exemplo, em 2050, nós vamos ter uma população mundial mais concentrada nas cidades. Então, isso impacta diretamente sobre a vida das pessoas e também sobre o meio ambiente. Então, aspecto social, aspecto econômico e aspecto ambiental. Quando a gente fala de Amazônia, o desafio é ainda maior, porque nós precisamos levar em consideração aquele conceito já muito bem debatido, que é a questão da sustentabilidade. O equilíbrio, né? Não levando em consideração que o aspecto econômico tem um peso maior que o social, ou que o ambiental fica por último, não. Eu preciso levar em consideração que as três variáveis, social, econômica e ambiental, têm o mesmo peso. E dentro de todo esse processo eu tenho as pessoas. Não adianta falar de cidade inteligente, cidade sustentável, cidade amiga do idoso, cidade amiga da criança, se eu não olhar o bem-estar de quem vive na cidade. E quando a gente fala de Amazônia, nós já estamos vivendo na prática o que aqueles especialistas chamavam de aquecimento global,
de impacto global. Olha o que nós estamos vivendo aqui. Um calor extremo, uma seca acima da média. Então, está acontecendo o que antes era uma previsão. E isso impacta sobre as pessoas. Nós vamos ter daqui a pouco o desafio de fazer com que essas pessoas possam se adaptar cada vez mais rápido. Não vai ter tempo de adaptação, tem que ser imediato. Para essas mudanças que são inerentes ao nosso tempo. Isso está acontecendo. Vai faltar água, vai faltar energia, vai faltar alimento. Nós estamos perdendo uma população de peixes, de botos, estamos perdendo, nós vamos perder. Então, como é que nós vamos nos adaptar a esse processo que está sendo inerente a partir desse momento? Então, falar de cidade inteligente não é apenas falar de uma cidade tecnológica, não. É de uma cidade onde as pessoas vão estar habitando aquela cidade. Como é que eu vou propiciar para as pessoas o bem-estar social? Eu falo de criatividade, nós já sabemos que a economia criativa é a economia do século XXI, porque ela leva em consideração como é que as pessoas vão aproveitar as potencialidades das suas regiões e transformar aquilo em economia regional, em economia circular, em economia sustentável. E nós precisamos lembrar também de um conceito novo, que é a tecnologia social. Porque muita gente fala de tecnologia pensando em startups e inovação. Não, eu preciso lembrar que a tecnologia também é endógena e ela precisa ser observada a partir da realidade de cada uma das pessoas. E outra coisa, finalizando todo esse processo, eu preciso chamar a sociedade para que ela identifique qual é o tipo de economia que ela quer para o seu espaço. Eu não posso chegar lá com uma tecnologia, uma economia e um modelo exógeno. Tem que ser um modelo endógeno. Isso é interessante quando a gente fala de Amazônia, porque nós temos várias Amazônias dentro de uma única Amazônia, porque as realidades, as dificuldades e os desafios são completamente diferentes. Perfeito a fala da professora. Primeiro, eu acredito que nós temos que reconhecer quais são as nossas aptidões. Se a gente não souber quais são as nossas aptidões, a gente não tem como propor soluções para realmente, de fato, ter uma cidade inteligente e criativa aqui na nossa região, ou cidades inteligentes e criativas. O que nós mais vemos, e até aqui mesmo no evento, se a gente for dar uma volta aqui no evento, o que a gente está passando hoje aqui na nossa região? A gente está com uma seca castigante, os nossos rios aí, né, na situação que está, falta de alimento, o ar, né? E a gente vê poucas soluções realmente preocupadas em resolver essas problemáticas que ano após ano vem só aumentando, né? A gente vê, principalmente nos nossos eventos que a gente acaba realizando, participando de alguns, quando esses hackathons, ideatons, as pessoas elas querem fazer às vezes obras faraônicas, né? Mas ninguém se preocupa de fato em resolver problemas que são da cidade de Manaus ou do estado do Amazonas, né? São poucas startups hoje que estão preocupadas em resolver o problema do clima, o problema da alimentação, da seca aí que acontece todos os anos, né? Então a gente precisa primeiramente entender quais são as nossas aptidões, quais são as nossas problemáticas, as nossas dores, para daí um ponto de partida e pensar em realmente por qual caminho a gente vai. E a professora foi muito feliz aqui na fala dela. Cada região tem a sua peculiaridade, né? Qual é a metodologia? Não posso chegar impondo uma metodologia, deu certo lá no Rio de Janeiro, vai dar certo aqui em Manaus. Não, lá é uma realidade, aqui é outra realidade, né? É uma outra história, tá bom? Realmente nós temos muitas Amazônias, não é, professor Jorge? Muitas. E para ajudar a confundir, como diria o Tom Zé, né? Eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Eu queria convidar todos vocês e vocês para assistir um pequeno vídeo que fala dessa transformação que são as cidades inteligentes e criativas, do que a gente está vivenciando já de alguns anos para cá, de maneira cada vez mais acelerada. Tá bom? Tá no ponto aí, DJ? Então, manda ver. Bota o som, DJ.
Audio Jungle. But now we know, because this is the new iPod Nano. Audio Jungle. Muito bom, Jorge. Valeu. Olha, isso aqui é o que vem acontecendo, essa transformação super acelerada da sociedade, do mundo, dos negócios, da educação, que inclui as cidades e as pessoas que vivem nas cidades, né? A cidade é feita de pessoas. Uma das coisas que a gente discutiu lá no começo dos anos 2010, na elaboração da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, é um documento que está disponível na internet, feito a muitas mãos, muitas organizações, terceiro setor, governo, empresa, etc. Era central ter o ser humano como ator, né, desse processo. Então, qualquer que fosse o desenho de política pública, qualquer que fosse o processo de desenvolvimento desenhado para qualquer local e qualquer região, qualquer contexto social, o ser humano é questão central. Porque sem ele não existe esse processo criativo. Agora, o que acontece e o que a gente vê aqui nesse ambiente? A primeira Campus Party do Amazonas. Como que a tecnologia está aqui movimentando a cabeça dessas pessoas? Só se respira tecnologia / sustentabilidade aqui dentro. Mas eu queria ser destoar um pouco, às vezes, da fala comum. A gente precisa trazer mais estudantes da periferia, mais estudantes de outras cidades que não estejam na capital, na região metropolitana. Eu não sei, não me pergunte como vamos fazer isso, mas a gente precisa fazer. Porque se a gente não, como eu falei antes, democratizar o acesso das pessoas a todos esses processos de transformação, a gente só vai criar mais do mesmo problema. Então, ainda que as pessoas não queiram, Christopher, fazer parte do processo de transformação, pelo menos a gente tem que dar a elas a oportunidade de elas decidirem se elas querem ou não querem. Essa é a fundamental decisão. Então, professora Samara, só para passar de novo a voz para você. Então, lá, quando a gente desenhou as cidades criativas e a política de cidades inteligentes, tinha uma coisa que era um acrônimo, que era CHICS. CHISCS. Cidades humanas, inteligentes, criativas e sustentáveis. Se a gente conseguir fazer metade dessa chiqueza toda, como diz o nordestino, a gente já está bem. Desde que a gente conserve no centro dessas políticas o ser humano. E ser correto nesse processo é garantir o maior número possível de oportunidades e de tratamento isonômico para essas pessoas. Eu acho que não precisa dizer muito, basta andar por esses corredores e a gente vai ver quantas pessoas deveriam estar aqui e não estão. Não estou responsabilizando ninguém, mas é para a gente pensar para a próxima Campus Party, como que a gente traz mais pessoas, de mais bairros, de mais periferias, de mais escolas públicas, de mais escolas privadas, de mais universidades, de mais terceiro setor, de mais empresas, de mais Manaus, de mais Amazonas, de mais Norte, de mais Brasil, para que a gente possa discutir uma cidade realmente inteligente e sustentável. Muito bem, bela fala, professor. Bom, eu penso que quando a gente fala de tecnologia, né, várias vezes a gente ouve aqui a palavra tecnologia, eu acho que a gente
deve refletir nesse termo, né? A tecnologia, a etimologia da palavra, ou seja, o início dela, né, era para servir como um bem social, para resolver um problema social, né? E o que a gente vê hoje é o oposto disso. Ela sendo usada como uma arma de expoliação, né, de destruir o outro, de pegar o que ele tem, de arrancar tudo o que me serve e levar para empreender e ganhar dinheiro. Isso é muito ruim, né? Quando a tecnologia ela é entendida dessa forma. E a forma como a gente cria e pensa, né? Eu acho que ela tem, o empreendedor, ele tem que ter ciência disso, do papel dele, especialmente porque nós estamos na Amazônia, né? A terra mais visada, os olhos do mundo inteiro estão para cá. A gente valorizar o que é nosso, a nossa identidade, a nossa ancestralidade, os nossos saberes, né? Respeitar e contemplar toda a ecleticidade de saberes, desde os quilombolas, o negro, o indígena, né? E não apenas a pessoa que tem um doutorado, enfim, que está lá no topo, né? A pessoa mais simples, né? Porque é ela que vivencia o problema, é ela que está com a dor, né? Então, acredito que o empreendedorismo, ele precisa ser repensado aí sobre essa questão da tecnologia. E aí, fazendo uma outra observação, antes de passar aqui para eles, uma outra que também incomoda muitas vezes a mim, né? A palavra competição, né? Nós temos uma essência de muita competição. Então, eu quero ter uma startup, eu quero ter um negócio para ser melhor, para eu chegar lá no topo. Legal, beleza, a gente quer crescer, né? Mas a gente precisa também levar junto outras pessoas. A gente precisa pensar ecossistemicamente, ecologicamente, né? A palavra ecossistema vem lá do ramo da ecologia, né? Onde eu respeito todos os seres, né? Todos os envolvidos, todas as pessoas, e não apenas um determinado nicho, né? E aí eu queria perguntar aqui para vocês, nesse sentido, de como que vocês percebem que o desenvolvimento que o nosso Amazonas, ou mesmo a Amazônia, né, tem se desenvolvido perante a esse cenário mundial do próprio empreendedorismo, né? O que nós temos aqui de potencial criativo? Vamos falar agora do pilar criatividade aqui, tema da nossa palestra, tá? Da criatividade. O que nós temos de criativo para mostrar para o mundo? O que a Amazônia tem de criativo para mostrar para o mundo, né? Eu acho que quem está assistindo e quem vai assistir depois, né, quer muito saber dessa resposta, imagino, né? O que a Amazônia tem? Né? Se fosse na Bahia, né, o que a Baiana tem? Nesse caso, como estamos no Amazonas, o que o Amazonas tem? Quem gostaria? Bom, vou falar a realidade do que a gente vive, né? Como eu bem mencionei, muitas pessoas estão fora do mercado de trabalho. Então, aquele que já tem uma formação acadêmica, e ele não consegue se inserir no mercado de trabalho, é aí onde ele busca essas oportunidades. E como bem mencionei, a UELA é um centro de oportunidades. Então, a gente tem turismólogo, a gente tem... Como? A gente tem turismólogo, a gente tem educador físico que está fora do mercado de trabalho. Então, assim, quando eles estão dentro da ONG, né, fazendo algum curso de qualificação profissional e técnico, ele acaba se desenvolvendo, demonstrando uma habilidade que ele desconhecia também. Então, assim, a gente acaba ofertando potencialidades para elas, né? De certa forma, a gente está engajando essas pessoas a se tornarem criativas. Então, isso é um dos critérios que a gente pode estar falando. E quando a gente fala em relação à questão de meio ambiente, a UELA ela respira, ela é ativista de meio ambiente. Fazemos parte de GTA, né, de grupos de trabalho amazônico.
da região aqui. E quando a gente fala em redes com as outras ONGs, a gente se torna forte, mas sozinho é muito pouco. A gente tem gestão ambiental para cuidar da comunidade, para cuidar dos nossos alunos, mas o que a gente faz ainda é muito pouco se a gente não tiver fortalecido com a rede. Então eu acredito que é essa realidade que a gente tem das diferenças, né, sociais. Concordo com a professora Vanessa. Nós temos inúmeras iniciativas, mas ainda muito pontuais. Nós temos muitas potencialidades, nós temos muito a oferecer ainda nesse sentido, mas ainda não temos uma conversa entre todos esses atores. Então, na minha opinião, até porque eu vejo isso acontecer todos os dias, se nós não tivermos um trabalho colaborativo, nós não vamos ter um resultado. Então, temos muitas iniciativas, muita gente trabalhando de forma individual, mas eu preciso juntar todo esse processo no ecossistema inovativo para que eu possa ter um resultado. Então, isso está faltando para nós, mas nós já começamos. Então, o Amazonas ele tem muitas potencialidades, ele tem muito para oferecer. O amazonense, o manauara, ele é muito criativo. Como se diz, ele se vira, né? Ele dá o jeito dele, ele é resiliente e ele corre atrás, né? Então, nesse sentido, nós temos pontos muito positivos, mas nós precisamos organizar esse ecossistema, esse processo, para que tenhamos um resultado mais positivo e que ele chegue mais brevemente para todos nós, para que a gente possa reduzir aí esse hiato. Um momento em que eu tenho muito conhecimento e muita inovação e uma população muito vulnerável, né? Então nós precisamos reduzir esse hiato e tem que ser muito mais rápido do que nós estamos atuando nesse momento. Ok, Samara, respondendo sua pergunta e também concordando com a fala das professoras, a gente tem muito potencial, sim, tem pessoas muito criativas na nossa cidade, no nosso estado, porém a gente ainda tem um ecossistema que ainda está em fase de maturidade, certo? Primeiro, aí eu volto a falar disso, a gente precisa reconhecer as nossas potencialidades, a gente não reconhece as nossas potencialidades, a gente quer fazer... criar soluções aqui que não são para a nossa região, e hoje se popularizou o termo startup, as pessoas acham que tudo é uma startup e não é uma startup, né? A gente sabe que tem características para ser uma startup, mas a gente tem muitos negócios bons, né, na área de bionegócios, bioeconomia, biotecnologia, tem muita gente fazendo muita coisa boa aqui no nosso estado, só que infelizmente a gente não tem ainda infraestrutura adequada para essas pessoas desenvolverem seus produtos e as suas soluções. E claro que passa pelo poder público, passa por políticas públicas, mas passa por todos os atores, passa por nós que estamos aqui hoje, passa pela academia, passa pelo Sebrae, passa pela iniciativa privada. Acredito sim que nós temos potenciais para desenvolver outros vetores da nossa economia, mas ainda falta infraestrutura adequada, mas temos sim muita gente com potencial, nosso povo é muito bom, muito criativo, mas infelizmente ainda não temos a infraestrutura adequada aqui para desenvolver essas ideias, essas soluções. Perfeito. Bom, nós estamos perto do término, temos 10 minutos restantes. Eu gostaria de abrir para pergunta. Quem gostaria de fazer uma pergunta? Você? Deixa eu passar aqui. Boa noite. Na verdade, não é bem uma pergunta, é uma observação, né? Vocês estão falando a respeito das políticas públicas, a forma de divulgar, da gente poder conhecer mais, mas eu vou falar de experiência própria. Desde quando eu comecei a empreender, eu só consegui desenvolver, apesar de nós termos a internet, ter um mundo aí afora, eu só consegui desenvolver quando eu conheci outros empreendedores. Então, para quem está aqui, é algo que eu dou como dica, se você... mas eu não sou muito de conversar, sou mais reservado. Mas, gente, vão nessas palestras gratuitas. Hoje, quem pôde vir gratuito, né? Que bom que está aqui. Porque foi só conversando com outras pessoas que eu consegui ter uma visão diferente do negócio. Né? Porque, às vezes, a gente segue nas redes sociais, mas é um mundo muito diferente do nosso. Entendeu? Ainda mais hoje que a rede social trabalho 1 hora e ganho 10 mil reais. Gente, eu trabalho 10 horas e eu não ganho 10 mil reais. Cadê esse dinheiro que não chega? Então, assim, uma dica que eu dou para todo mundo que está aqui é estar com outros empreendedores, mesmo que não seja do seu nicho,
Por exemplo, hoje a gente tem muitas feiras, muitos bazares para quem está aqui e trabalha com produto, né? Vão visitar, vão conhecer outras pessoas. Eu acho que é uma coisa que me ajuda muito, eu tenho certeza que vai ajudar todos que estão aqui. Complementando o que a nossa colega colocou, além de você procurar outros empreendedores, você precisa se qualificar. Aí nessa, Mara, então já pensa no Sebrae, né? Nossa, perfeita, complementou, né, tudo que foi falado aqui. É necessária essa conexão entre as pessoas, né, e que estão de fato na operação, né? Bom, e falando nisso, e falando em empreendedor, antes de passar aqui para as palavras finais de todos, eu gostaria de chamar aqui ao palco a Misa, que ela tem uma oportunidade para os empreendedores. Uma salva de palmas para a Misa. Obrigada, Juliana, pela participação. Boa noite, gente. Eu quero agradecer aqui o espaço, né? Não vou ficar de costas, afinal, anjo não tem costas, mas brincadeira. A palavra que você falou, ela é essencial, de fato, né? A troca com a pessoa que já está empreendendo, a pessoa que está buscando informação é importante, né? E o Sebrae é um local para isso. E a gente pediu nesse momento aqui uma palavra porque nós estamos com um edital aberto que ele tem o foco da bioeconomia, né? É o Inova Amazônia. A gente está no 2º ano trabalhando esse projeto e todas as empresas ou todas as startups, né, pegando o que o Christopher falou, que hoje em dia tudo é startup, mas tem um viés um pouquinho com relação a isso. Mas então as empresas que estão desenvolvendo algum projeto, algum produto que utiliza o bioma da Amazônia, esse projeto Inova Amazônia é para eles, para essas empresas, né? Porque a nossa proposta é estar auxiliando esses empresários com mentorias, com consultorias e inclusive com uma bolsa, né? Uma bolsa durante 6 meses. O empresário, o coordenador da proposta da empresa, vai receber uma bolsa de R$ 6.500 para que ele possa se dedicar um pouquinho mais ao trabalho, o desenvolvimento do projeto deles, né? Então é importante que as pessoas busquem esse tipo de atividade também, porque é um investimento que a gente está dando além da capacitação, da troca, do network que se forma dentro da proposta, né? Tem essa possibilidade de você receber esse incentivo da Bolsa, que auxilia bastante, né? Quando a pessoa está ainda no protótipo do produto ou trabalhando o mercado, né? Para atingir o mercado, você ter esse auxílio financeiro, ele é importante. Mas a gente vai mais além, a gente vai estruturar toda essa base com relação ao mercado, a troca, a capacitação, a informação, porque é um conjunto de tudo, né? É um conjunto que faz você se fortalecer e conseguir ir para o mercado e conseguir ter a colocação que a professora Vanessa falou, o que o Jorge também comentou. Então, é um conjunto de tudo, gente. E o Sebrae está com essa proposta do Inova Amazônia. A gente está com as inscrições abertas, né, até o dia 7 de novembro. Então, qualquer possibilidade ou qualquer informação a mais que vocês queiram, qualquer pessoa do Sebrae, né, que temos vários espaços aqui, mas pessoas específicas do Sebrae que estão aqui, estão à disposição e podem auxiliar com informações para vocês. Inclusive eu, que vou estar todos os dias por aqui, e os colegas, né? Eu acho que todo mundo no final termina tendo umas informações que possam repassar, e essa troca é muito importante. E era só para aproveitar essa oportunidade, já que está se falando de empreendedorismo, se falando de sustentabilidade. Esse é o foco do projeto, é desenvolver negócios com o bioma da Amazônia, mas de forma sustentável, né? De forma que a gente consiga que a pessoa lá do município, que esse é um dos focos muito grandes do Sebrae nesses últimos anos, é trabalhar
o Amazonas inteiro. A gente não está com um foco buscando oportunidades só aqui em Manaus. A gente está trabalhando nos municípios que a gente tem projetos espetaculares para os municípios também. Então, se vocês estiverem conhecidos fora do eixo, né, Manaus e rede metropolitana aqui, divulguem esse projeto, entrem em contato com o Sebrae, que a gente está à disposição para trabalhar junto com vocês. Tá bom? Obrigada, professora, pela oportunidade. E continuando aqui. Valeu, Misa. Obrigada. Bom, passando já para as considerações finais, qual mensagem vocês gostariam de deixar? Se quiserem passar os contatos também. Bom, gostaria de agradecer o convite, de estar participando aqui desse painel junto com os colegas, conhecer alguns colegas que eu não conhecia pessoalmente e colocar um ponto muito importante, que é justamente você buscar sempre estar informado, sempre buscar conhecimento para que você continue evoluindo e continue crescendo. Então, hoje nós temos muita informação que precisa ser transformada em conhecimento. E o Sebrae ajuda nessa parceria para que a gente possa alavancar não só as ideias, mas também produtos e serviços, para que a gente possa melhorar as condições sociais e econômicas e também melhorar o aspecto da nossa região economicamente, como nós estamos observando. Então, falar de desenvolvimento regional, falar de cidades criativas, cidades inteligentes, não podemos esquecer nunca que nós estamos falando de pessoas. E a Amazônia, ela é formada por pessoas, e nós estamos aqui para isso. Muito obrigada. Ok, quero agradecer o convite do Sebrae, quero agradecer os colegas aqui que dividiram esse painel, parabenizar a Samara pela condução e dizer que também estamos abertos na Universidade de Newton Lins através da incubadora. Você que tem uma ideia, um projeto, quer escrever um projeto que seja na área da bioeconomia, na área de cidades inteligentes, nós estamos abertos e receptivos para receber vocês, seja lá na incubadora, seja dentro do Sebrae, que atua também dentro do Sebrae, tá bom? Então esse é o meu recado, muito obrigado. Bom, não é de agora que eu já falo que a gente já tem uma linda parceria com o Sebrae. Amo o Sebrae de coração, então isso que foi acabado de falar aqui, com certeza já vai ser repassado para os nossos alunos, para que eles possam estar se desenvolvendo também. Então, assim, que bom, por mais Sebrae, né? Por mais potencialidades aí que a gente possa estar desenvolvendo aí para as populações carentes. E parabenizar o Sebrae pela proposta, né, de tema que é apresentado. Eu acredito firmemente que cidades criativas e inteligentes não só tem que ter pessoas como centrais em todos os desenhos, todas as soluções que venham a ser construídas, mas que uma cidade, para ser de fato sustentável, criativa, inteligente, ela tem que proporcionar igualdade de oportunidade para as pessoas. E aí entendam, né, essas oportunidades, elas têm que ser gradualmente oferecidas, né, em todos esses ambientes, para que essas pessoas possam, de fato, tornar essa cidade mais integrada. E a gente, às vezes, não precisa de muito para fazer isso, né? Um evento como esse, próximo, central, gratuito para muitos, né, é uma boa oportunidade de fazer com que as pessoas tenham esses contatos, né, comecem a se familiarizar com essa atmosfera, com essa questão toda. Então eu acredito firmemente que uma cidade que é a economia criativa e uma cidade que adote políticas inteligentes pode promover isso. Então trazer esse tema para dentro da Campus Party é extremamente oportuno e por isso parabenizo não só a organização como o Sebrae por promovê-los. E me felicita muito, né, poder ter comigo aqui pessoas tão inteligentes, tão criativas, né, para que a gente possa tratar dessa temática. Então, obrigado, Samara, pela condução, os colegas aqui presentes, a todos vocês, né, que nos acompanharam até aqui e continuem trabalhando, estudando, se interessando, porque para ser de fato sustentável, a gente tem as ferramentas, mas a gente precisa botar, né, mais massa, né, nessa história toda. Muito obrigada a todos pela presença, obrigada Sebrae Nacional, Sebrae Amazonas, Amazon Project, uma salva de palmas para a equipe do Amazon Project que está aqui.
Uma salva de palmas para a equipe do Sebrae. Estou vendo com algumas coisinhas. Podem vir, podem vir. Gostaria de agradecer também a RAME, a Rede de Inovação e Empreendedorismo da Amazônia, que nos indicou os palestrantes para participar desse painel. A todos, muito obrigado. Até a próxima.